pessoal, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast e hoje está para lá de especial. Apresentaremos uma história sobre a formação docente, o seu histórico, características que tem como autoras Esther Alves, Eulana Carolina e Janilva Leal. Sabemos que a formação de professores em cursos específicos foi inaugurada no Brasil no século XIX com escolas normais destinada à formação de docentes para as primeiras letras. Então fica com a gente e vamos conferir essa história juntos. Certa tarde, acontecia em uma escola uma reunião pedagógica e o assunto abordado era a formação de professores. Clara, uma coordenadora dedicada, refletiu sobre as características essenciais para moldar futuros mestres. Clara compartilhou seus pensamentos com seus colegas. Quais seriam as características para formar um professor? Alguém poderia me responder? Então, a sua colega Rita respondeu: A formação de professores é como plantar sementes. Precisamos nutrir o amor pelo aprendizado e cultivar a empatia para criar um ambiente de ensino acolhedor. Clara respondeu: Muito bem, Rita. Sua resposta está corretíssima. Para sabermos dessas características, precisamos conhecer o histórico dessa formação. Sabemos que para as coisas chegarem onde chegou, ocorreram várias transformações ao longo dos anos. Ana pergunta: Pode nos contar a história desse assunto, Clara? Claro que sim. Aqui no Brasil, começou com a formação de docentes para o ensino das primeiras letras em cursos específicos, que foi proposta no final do século XIX com a criação das escolas normais, que correspondiam na época ao nível secundário e posteriormente ao ensino médio, a partir dos meados do século XX. Nossa, que incrível, Clara! Sim, Rita, mas ainda tem mais histórias. Vocês sabiam que somente no final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas universidades então existentes, acrescentam-se um ano com disciplinas na área de educação para a obtenção da licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para o ensino secundário. Ana e Rita respondem: Não sabíamos, disso, Clara. Pois é, veja o quão importante conhecer toda a história de um assunto. E assim, a coordenadora dá continuidade à história. Por volta de 1986, o Conselho Federal de Educação aprovou o parecer número 161 sobre a reformulação do curso de pedagogia, que faculta a esses cursos oferecer também formação para a docência de primeira a quarta série do ensino fundamental. O que algumas instituições já vinham fazendo como experiência foi as instituições privadas se adaptarem para oferecer esse tipo de formação no final dos anos de 1980. Isso mesmo, Clara. Li em algum lugar sobre isso que dizia que com a publicação da Lei número 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterações foram propostas tanto para as instituições formadoras como para o curso de formação de professores, tendo sido definido um período de transição para sua efetivação e implantação. Verdade, Rita. E em 2002, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores foram promulgadas nos anos subsequentes. As diretrizes curriculares para cada curso de licenciatura passaram a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, mesmo com os ajustes parciais em razão das novas diretrizes.
Verifica-se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica ideia de oferecimento de formação como foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica. A discussão foi se tornando tão prazerosa que tanto a professora quanto os colegas já compartilhavam suas opiniões. Então, a coordenadora disse: Que bom que o assunto está fluindo de maneira prazerosa, não é? Então continuaram o diálogo e Ana faz a seguinte pergunta: Clara, e sempre existiu uma preocupação sobre a formação docente ou não? Ótima pergunta, Ana. Essa preocupação é bem antiga. Em 1882, Rui Barbosa fez uma análise da educação imperial, criticando a situação em que se encontrava o ensino superior brasileiro, especialmente em direito. Contudo, no Brasil, tal preocupação surge de forma explícita após a independência, quando se começou a se discutir a abertura e a organização da instrução popular. Ana responde: É uma preocupação bem antiga mesmo. Sim, até porque a sociedade vai se transformando ao longo do tempo, ou seja, em cada período da história, esse assunto foi tratado de maneira diferente. Rita, com uma breve prévia do assunto, disse: Clara, quando li sobre a Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também pesquisei um pouco sobre a formação docente. E, por incrível que pareça, li sobre Saviano, onde ele aborda esses 6 períodos da história da formação docente. Li que o primeiro período corresponde a todo o período colonial, com início nos colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas, até os cursos superiores, criado a partir de Dom João VI, em 1808. Nesse tempo, não se manifestou claramente a preocupação com a formação de professores. Já no segundo período, o marco inicial foi a Reforma Paulista da Escola Normal, tendo como anexo a Escola Modelo. Isso mesmo, Rita. E foi nesse segundo período que a escola foi reformada, preconizando o enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e, ao mesmo tempo, com ênfase nos exercícios práticos do ensino. Foi corporificada pela criação da escola modelo, anexa à escola normal, sendo a principal inovação da reforma. E ainda assim, houveram mais 4 períodos. Ana, que está no celular, resolve dar uma pesquisada e compartilha sua pesquisa. Clara, estava vendo aqui que o terceiro período foi marcado pela organização dos institutos de educação, cujos destaques são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal em 1932 e de Fernando de Azevedo em São Paulo em 1933. Que ótimo, Ana! Isso mesmo, Anísio Teixeira procurou reorganizar as escolas normais contemplando a cultura geral e a profissional. O que você pesquisou sobre o 4º período, Ana? Pode compartilhar para os nossos colegas. Veja, pessoal, no 4º período, os institutos de educação do Distrito Federal e de São Paulo foram elevados a nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação. O paulista, incorporado à Universidade de São Paulo em 1934, e o carioca à Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. Maravilha, Ana! Já o 5º período foi caracterizado pela substituição da escola normal pela habitação específica de magistério, em que as exigências para adequação no campo curricular foram
desencadeadas pelo golpe militar de 1964 e concretizadas mediante mudança na legislação do ensino. Rita, em seu lugar, ergue a mão e pergunta a Clara se pode falar sobre o sexto período. De acordo com Borges, com a promulgação da LSDB 9394 de 96, surgiram muitas propostas sobre a formação de professores, contudo, por algum tempo, permaneceram as influências do período anterior. Nesse contexto, a partir de 2002, quando foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacional para a Formação de Professores, é que foram feitas as primeiras adaptações nos currículos de formação docente. Posteriormente, foram promulgadas também as diretrizes curriculares para cada curso de licenciatura, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. A coordenadora Clara olha para o relógio, percebendo que a discussão tinha levado um tempo a mais do que esperado, mas ainda assim pergunta se pode falar apenas sobre um último assunto. Vejam, sabemos que a discussão foi tão boa que até passamos do horário, mas tem um assunto que acredito que não podemos deixar de abordar. É sobre as características das expansões dos cursos de formações docentes EAD e o educador na atualidade. Sim, Clara, pode continuar. Responde Rita, parecendo não se importar com o horário. Como se sabe, o Brasil é um país de escolarização tardia. Porém, nos últimos anos, o país tem logrado universalizar a frequência do ensino fundamental obrigatório. Em 2006, sua duração foi ampliada de 8 para 9 anos. Em seguida, a Emenda Constitucional número 59/09 estendeu a obrigatoriedade escolar no quadro aos 17 anos, que abrange os estudantes desde a pré-escola até a idade correspondente ao término do ensino médio. Sim, infelizmente é a realidade do nosso país, um país de escolarização tardia. Além disso, a distribuição das matrículas nos cursos de educação superior em 2011 teve um aumento significativo das matrículas em educação à distância, especialmente em cursos de pedagogia, com uma predominância nas instituições privadas nessa modalidade. Com vista a entender a grande demanda estimada pela CAPES de formação docente das redes públicas em nível superior, o ministro da Educação criou, em 2006, a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, Brasil 2006. Como modelo tradicional de funcionamento do ensino superior, não permitia assumir o desafio. A UAB possibilitou a cooperação entre as IES públicas, o governo federal e as redes de estados e municípios da oferta do ensino à distância, com injeção de recursos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE. Que história interessante e rica em detalhes. Podemos ainda destacar que deve haver ênfase na necessidade de preparação de profissionais para diferentes níveis de modalidade de ensino, considerando as exigências legais e específicas para cada etapa da educação básica. O autor, como Libânio, destaca o papel do professor como mediador e incentivador, exercendo autoridade técnica na condução de aprendizagem. A importância de uma abordagem problematizadora na educação deve ser enfatizada para superar a relação opressor-oprimido. O diálogo é apontado como fundamental, permitindo que os alunos e professores cresçam juntos, questionem a cultura dominante e valorizem a diversidade. O foco está na construção de consciência crítica e liberdade, com a superação na educação tradicionalista em favor de uma prática transformadora. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima!